Mas chegou num momento que aí é que a coisa me chamou a atenção. Eu vou mostrar aqui, bota aqui para mim. Aqui eu vou falar depois. Esse é o menino Samuel. Eu recebi milhares de mensagens sobre a questão do menino Samuel, que, como você sabe, há uma briga na justiça entre a mãe do menino e o pai, que tem a guarda há mais de 5 anos da criança. Tudo que chegou para mim, todas as mensagens, né? A ideia sempre era a seguinte: Marcelo, ajude o menino Samuel. Porque tem um vídeo, que é um pedaço de um vídeo que eu vi, do menino chorando e querendo voltar para os braços da mãe. Mãe que deixou o menino com o pai, deu a guarda, e essa mesma mãe, né, eu não falei nada, né, conversei longamente com o Geraldo, e o Geraldo disse: meu irmão, você vai se meter nesse assunto? Eu digo, vai ser o primeiro assunto. Pode botar, inclusive, aqui, o caso do menino Samuel. Pode pôr aqui. O que que ocorre? Ocorre o seguinte, eles estão lentos aqui, né? Não, eu quero o caso do menino Samuel. Tem que estar escrito o caso do menino Samuel. O que que ocorre? Na história do menino Samuel, eu olhei, todo mundo dizia assim para mim, nas milhares de mensagens: ajuda esse menino a ficar com a mãe, ajude esse menino a ficar com a mãe. Eu sou uma pessoa que nada me causa impressão à primeira vista. À primeira vista, a vida me ensinou que eu tenho que olhar e esperar. Eu vi, né? Eu fiquei calmo, olhei e pedi o vídeo completo que foi feito com o menino lá em Brasília, quando o pai recebe a guarda de volta. Eu vi aquele vídeo e vi que tinha um adulto, uma voz de mulher, e a mulher, segundo consta, se chama Sara, patroa da mãe do menino Samuel, estimulando um menino, dizendo: você não pode ir para o seu pai, coisas assim. O seu pai, só se ele se regenerar. E eu fiquei ouvindo e fundamentalmente vendo choro. Mas eu não sou de me impressionar, né? Porque às vezes uma criança começa a chorar e a gente não sabe exatamente o que é. No vídeo eu vi o menino dizendo que apanhou e ficava com marca na perna. Que providência eu pedi? Imediatamente eu pedi para saber se havia em algum momento no Conselho Tutelar alguma denúncia desse porte. Não havia. Muito bem. Eu tentei falar e conversar, né, com o pessoal de Brasília. No que eu converso com o pessoal de Brasília, o que que eu descubro? Que a mãe, que se chama Rosilene, tem uma filha, um pouco mais velha que o menino Samuel, de um outro casamento, ou de um outro relacionamento. Tem pouca importância isso, se é casado ou relacionamento. A questão é que ela também tentou deixar a filha na guarda do outro pai. E aí, o que ocorre? Eu perguntei se na audiência que o juiz decide entregar um menino ao pai novamente, se havia algum acompanhamento. Isso é, se havia lá, tem que ter o curador de menores. O nome é esse porque é como se é o promotor que funciona.
Eu disse, teve depoimento de conselheiros tutelares? Conselheira disseram sim, e disseram que o menino é bem tratado. Eu digo, perfeitamente. E a mãe confirma que tentou também dar a primeira filha? Confirma. E o pai não quis ficar. Eu disse, mas por que ela entregou o filho antes para o pai? Porque eu penso assim, não há nada mais sagrado na terra do que uma mãe. Para mim, a coisa, né, na terra é a coisa mais sagrada que eu conheço. Ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Uma mãe não quer entregar seu filho de jeito nenhum. A mãe do Samuel quis entregar 2 vezes. Eu perguntei, eu estou dizendo que eu perguntei. Eu disse, quando o menino voou de Brasília para onde ele está morando hoje, que é Campinas, como é que o menino estava? Testemunhas disseram que no avião o menino já estava brincando. E o vídeo mostra uma pressão grande sobre o menino. Eu estou dizendo que o pai é inocente? Não. Eu estou trazendo coisas que não se preocuparam no momento, que o vídeo me causou um impacto tão grande que me deu vontade de largar as férias, não é? E aí eu disse, não, eu vou largar as férias e vou lá. Quando aí me disseram, não, ninguém sabe onde o menino está, onde o menino mora. E o nosso querido Rogério Guimarães, o nosso repórter sertanejo, correu atrás e muito para encontrar e não conseguiu. Mas eu acho o seguinte, o vídeo me causa impacto, a você também. Tanto é que quando eu vi o vídeo sozinho, eu comecei a chorar, porque a minha vontade era esganar o pai, né? Mas eu fui vendo, e aí, na última viagem que a Rosilene fez para visitar um menino aqui em São Paulo, ela desapareceu, tentou fazer um boletim de ocorrência na Guarda Municipal. A Guarda Municipal não fez, dizendo que não havia prova alguma. Tentou na PM, a PM não fez. E, resumo dizendo, não tem uma prova, não tem nada. O menino não tem uma marca. O que a senhora quer? Nem o menino está falando que foi maltratado. O pai, repito, sempre teve a guarda. Será que levaria? Eu acho que a gente tem que raciocinar. Será, nesse caso, será que levaríamos, né, 5 anos para a mãe denunciar o que o pai faz com o filho? 5 anos. Aí eu disse, vocês procuraram a conselheira tutelar? Procuramos. Eu disse, vocês conversaram com ela? Eu disse, sim. Ela é a responsável do caso? Ele disse, ela é a responsável do caso. Aí eu disse, então grava com ela. Vamos ver o que ela diz. Põe no Cidade. De um lado, Rosilene. Do outro, Irlandes. Entre eles, uma criança. Eu vou com meu pai, eu vou ficar aqui na sala. Eu vou ficar com a minha mãe, eu não vou largar ela de novo. Justamente o garoto de 6 anos, o motivo da discórdia do ex-casal. Os pais brigam pela guarda do filho. O Conselho Tutelar suspeita que no meio dessa história pode estar ocorrendo mais um caso de alienação parental, que acontece quando um dos pais, geralmente o que se sentiu abandonado na separação, passa a manipular o filho para que este se afaste e até mesmo passe a odiar o outro. Ele me batia, me empurrava, minha madrasta fazia o carro do banco e meu pai me batia. Ele dava uma lapada, chega até que ficava marca. Ainda não está comprovado que a alienação parental aconteceu nessa história. Mas o vídeo do garoto na saída de um tribunal comoveu o país. Tio, por favor, eu vou ficar com a minha mãe, tio, por favor, eu prometo, tio.
Ele implora para não ficar com o pai após uma audiência de 5 horas em que o juiz decidiu que ele não poderia voltar com a mãe. Rosilene é a mãe do menino. Se diz arrependida de ter dado a guarda do filho para o pai. Meu filho chegou em pânico no fórum, gente, não era para mim ter levado ele. Ele chegou em pânico, se escondia no carro, não queria ver o pai. Eu entrei para aquela audiência, mas eu já sabia, porque o juiz estava muito estranho, era muito estranho. Aí ele pegou, nenhum momento ele aceitou meu filho falar. Meu filho estava disposto a falar, mamãe, eu quero falar, alguém deixa eu falar com o juiz, eu tenho que falar para o juiz. Emerentíssimo, ouça meu filho quer falar, o defensor pediu, ele não aceitou. Irlandes Neto é o pai, acusado de agredir o filho. Mas nessa história, a única vítima é o menino, que sofre claramente as consequências da briga entre os pais. Capivari, no interior de São Paulo, é a cidade para onde Irlandes voltou com o filho após a audiência que definiu a guarda. Muito agressivo mesmo, sinceramente. Tanto que uma vez ele devia um valor pro meu marido foi cobrar ele, foi na parte da violência. Por isso que eu falei assim, eu tenho até dó dessa criança. Irlandes é de família tradicional em Capivari. No endereço onde morava, pouca gente lembra de ver Irlandes com o menino. Não, nunca vi o menino. Nunca vi. A casa fica nos fundos do terreno que pertence ao pai de Irlandes. Está vazia. Por aqui a informação é de que ele teria mudado para Campinas, cidade a 50 quilômetros de distância, junto com a mulher Letícia, madrasta do garotinho. Irlandes estaria trabalhando em Campinas, numa empresa de elevadores. O irmão dela não mora em Capivari, tá morando em Campinas. A casa do pai da criança fica aqui no centro da cidade de Capivari. O endereço é esse aqui. Nesse corredor fica a casa desse menino, onde ele mora com o pai, Irlande, e com a madrasta, Letícia. A gente vai tentar falar com ele aqui agora. Boa tarde, senhor. Eu posso ser útil. Tudo bem? Graças a Deus. A gente está procurando o seu Irlande. Irlande? Isso. Ele mudou em Campinas. Mudou para Campinas? Para Campinas. Leslie é vizinha de uma irmã do Irlandes. Após o escândalo, a tia do menino foi passar alguns dias fora da cidade. Também tentamos encontrar a mãe dele. Irlandes já morou fora em outra época, 8 anos atrás, quando conheceu em Brasília a jovem Rosilene. Ele foi estudar num seminário teológico e acabou conhecendo a ex-mulher na igreja que frequentava. Se casaram e tiveram um filho. Mas pouco depois da criança nascer, eles se separaram e Rosilene decidiu entregar o filho para o pai criar. Ela diz que fez isso por medo de Irlandes. As agressões eram física, era verbal, ele me estuprou, ele me violentava, ele batia minha cabeça na parede, ele tentava agredir a minha filha. Então eu registrei Maria da Penha 3 meses após o casamento, eu registrei Maria da Penha contra ele. E nesse período eu tive a medida protetiva, ele não podia chegar na minha casa, ele não podia aproximar da gente. Mesmo estando grávida, ele agredia. Eu registrei Maria da Penha e fiquei na minha casa com os meus pais. O garoto seguiu com o pai para Capivari aos 8 meses de vida, ainda bebê, segundo o conselho tutelar da cidade. De acordo com essa conselheira, que acompanha o caso e prefere não ser identificada, o menino viveu com o pai até prestes de completar 6 anos de idade. Pouco antes do aniversário, a mãe ligou no conselho tutelar para denunciar o pai do garoto. Ela disse que ele estava sendo maltratado, não estava bem cuidado e que ele andava triste e que quem tinha falado era a parente do pai mesmo, a tia e a avó. Irlandes, já casado com outra mulher, Letícia, foi entrevistado pelo conselho. Uma criança totalmente tranquila. A gente não viu nem o tipo de agressividade, de maus tratos nessa criança. Algum machucado, alguma coisa no corpo não, aparente? Absolutamente nada. E segundo a conselheira, mesmo com esse retorno de que estava tudo bem,
a mãe saiu de Brasília e foi até Capivari com um casal de amigos. E de lá foram embora, levando o menino após ficar o fim de semana com ele, conforme o acordo da guarda. Esse amigo que estava com a Rosilene é o homem que o garotinho chama de tio na gravação. E a amiga seria a mulher dele, a que gravou o desespero do menino. A guarda municipal ligou para mim dizendo que ela queria fazer um boletim de ocorrência com maus tratos. E eu falei assim, mas não existe maus tratos, eu estou acompanhando esse caso. Eles falaram assim, a gente não vai fazer porque o menino não tem nenhum sinal de maltrato. Ele não tem nenhum machucadinho, nem um arranhãozinho, nada, absolutamente nada. E eles não fizeram. E eu ainda falei para o guarda que me atendeu, eu falei, olha, instrua esta mãe que ela não saia de Capivari com essa criança, senão vai complicar para ela. Como que a senhora explica a reação daquele menino diante da decisão do juiz de implorar para não ficar com o pai? Como que a senhora explica isso? Olha, diante do que eu entrevistei o menino, e o menino era super bem cuidado pelos pais aqui, e eu só tenho a dizer que eles fizeram realmente Bom, gagueja. Vamos voltar ali, porque eu acho que cortou fora de ponto, hein? Volta no pedacinho, porque a resposta é fundamental, porque é ela quem está cuidando. Me disse já se tem um pedacinho final ou se... Põe para mim, pode pôr o pedaço final, por favor? De Capivari com essa criança, senão vai complicar para ela. Como que a senhora explica a reação daquele menino diante da decisão do juiz de implorar para não ficar com o pai? Como que a senhora explica isso? Olha, diante do que eu entrevistei o menino, e o menino era super bem cuidado pelos pais aqui, e eu só tenho a dizer que eles fizeram realmente eles mudaram totalmente a personalidade da criança. A mãe prometeu recorrer da decisão da Justiça de Brasília. O garoto, que perdeu a formatura da pré-escola em Capivari no fim do ano, certamente está torcendo para que essa tempestade tão ruim para ele acabe logo. Ele me batia, me empurrava, minha madrasta fazia o carro do banco e meu pai me batia. Ele dava umas lapadas, chega até que ficava marca. A questão que é o que me faz pensar. A questão é, por que essa criança mentiria? Eu fiz todo um caminho anterior para chegar no ponto final, exatamente no caminho oposto. Eu disse, a mãe tentou dar a primeira filha e ela, confessa que tentou dar a primeira filha do outro relacionamento. Ela entrega um menino, ela diz, eu fiz contra o meu ex-marido, casamento que durou 1 ano, eu fiz um boletim de ocorrência e tive medida protetiva. Todo mundo publicou, só que eu não vi o papel, nem eu nem você. Ok, mas digamos que ela tenha realmente feito. De repente ela dá a criança como quis dar a primeira. Ela espera 5 anos para dizer que o garoto é maltratado. Ela esperou 5 anos para dizer que o menino apanha. A pergunta é, você está num relacionamento, você está nesse relacionamento e logo que você casa descobre que seu marido é violento, como ela diz ser o ex-marido. Põe eles aqui, por favor. Põe eles aqui, ser o ex-marido. Ela diz, não, logo que a gente casou, eu grávida, ele me batia, ele fez BO contra ele, Lei Maria da Penha, medida protetiva. A pergunta é, você tem o seu filho, correto? Bebê.
e você entrega para o espancador, eu acho difícil. Eu acho que uma mãe não entregaria. Se ela já foi vítima da violência do então marido, agora ex, ela vai dar o bebê de mão beijada? Para 5 anos depois, mais uma coisa, muda um pouco a minha opinião. Isso é só um olhar da questão. Mas por que esse menino mentiria? Essa é a questão. E é o que passa na minha cabeça, se é que ele está mentindo, né? E isso tem que ser avaliado, é a seguinte coisa, né? Ele não quer largar a mãe. Qual filho que quer largar a mãe? Eu não conheço, a não ser... Eu na escola que eu passei parte da minha vida, tinham meninos que nem conheciam a mãe. Se numa discussão de criança xingavam a mãe do outro, nossa senhora, era uma pancadaria de fazer dó. A pergunta é, o que aconteceu com o menino? Porque o menino no avião estava rindo. Essa é que é a questão. Esse negócio está mal contado à beça. A matéria do Rogério é ótima, mas o assunto não foi. Não foi até o fundo. Por quê? Porque falta um olhar. A Narla, que deve ter mandado, você mandou matéria. Oi, Narla, boa tarde, tudo bem? Tem que abrir o áudio dela. Se não abrir o áudio dela, não adianta. Vou repetir. Oi, Narla, tudo bem? Não tem áudio. Bem-vindo. Agora tem áudio. É que esqueci. Eu tirei férias, o que já estava uma bagunça virou uma mixórdia. Vai ser duro para botar o trem no trilho, mas vai. Deixa eu te fazer algumas perguntas, Narla. Na reunião, né, na justiça, na audiência, onde o juiz determina que o pai, apontado pela mãe como espancador, tinha o curador de menores, tinha algum psicólogo acompanhando, tinha algum curador de menor que cuidou do caso acompanhando? Oi, Marcelo, boa tarde. Bem-vindo de volta à Cidade Alerta. Obrigado. Marcelo, para a gente entender bem essa história, o que acontece é o seguinte, esse processo que foi julgado dia 27 de janeiro, semana passada, não é um processo de guarda, e sim um processo de busca e apreensão. Quando a Rosilene trouxe o Samuel para Brasília, de Capivari para Brasília, o pai entrou na justiça com um processo de busca e apreensão. E de acordo com a delegada da Rosilene, esse é um processo simples e muito objetivo. O juiz não leva em consideração os laudos do Ministério Público daqui do Distrito Federal, os laudos do Conselho Tutelar daqui de Brasília ou do Conselho Tutelar daí de Capivari. O juiz não leva nada disso em consideração, muito menos um laudo de um psicólogo, de um assistente social. É um processo simples que ele decidiu apenas que a criança deve voltar para o pai. E é isso que a advogada da Rosilene, né, a Rosilene está entrando hoje contestando essa decisão do juiz. Ao lado desse processo, Marcelo, a advogada da Rosilene abriu um novo processo de guarda. Esse sim, agora sim, a Rosilene está pedindo a guarda do Samuel. Nesse sim, o juiz vai levar em consideração o laudo de um psicólogo, de um assistente social, o laudo do Ministério Público aqui do Distrito Federal e também do Conselho Tutelar daí de Capivari. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. E ela deu o menino pro pai à guarda por quê? Bom, Marcelo, ela disse que quando ela teve a criança, na verdade, durante a gestação, esse drama teria começado ainda na gestação. Ela teria sofrido aí agressões, ela chegou a dizer que foi parar no hospital com sangramento e teve que inventar uma desculpa, mas na verdade ela disse que apanhava, que tinha uma medida protetiva, assim, que registrou 3 vezes boletim de ocorrência contra ele pela Lei Maria da Penha. E ela disse que depois que ela se separou, ela pediu a separação, né, por causa desses maus tratos. O menino nasceu, ela pediu a separação, mas ele continuava ameaçando ela. Para acabar com isso, ela decidiu entregar o menino. Mas durante esses anos, ela não soube de nada de ruim contra ele. Só agora, no ano passado, no início do ano passado, que ela soube pela irmã do pai da criança
que o Samuel estava sofrendo agressões por parte do pai e por parte da madrasta. Ela disse que foi lá em Capivari para ver se o menino estava sofrendo essas agressões, né? E aí ela decidiu trazer ele para cá. Ela disse que constatou que ele realmente estava sofrendo essas agressões. Legal, obrigado, Narla, obrigado, querido, um beijo. Até já, então, resumo. Se o menino foi entregue pela justiça, né, ao pai, apontado pela mãe como espancador, e eu repito, eu não sei que mãe é essa que apanha e depois dá o filho para quem bate nela. Essa é uma coisa que na minha cabeça sinto muito, mas não dá para eu aguentar. Mães, o que ocorre? Ocorre que ele agora, o menino, está em Campinas. A Justiça de Brasília e a Justiça de Capivari tem que acionar a Justiça de Campinas, a vara da infância, para que fique vigilante no que está acontecendo com o menino. Porque nessa novela toda só tem uma vítima, a criança. Portanto, é fundamental que a Justiça agora em Campinas coloque um curador de menores acompanhando passo a passo o que vai ser feito com o garoto. Porque senão, daqui a pouco, o que ocorre? Ocorre que o menino de apanhar acaba morrendo. Se é que se confirma o caso. Tô certo, tá, Faraó? Marcelo, o que a Justiça tem que decidir, e isso é indiscutível, é o que é melhor para a criança. Claro. Se há uma disputa, até com armas um pouco ferozes, entre pai e mãe, é uma outra história. O juiz precisa ter a sabedoria de Salomão para decidir o que é melhor para a criança. É o que importa nessa questão. Lógico. E tem que acompanhar, porque agora, que justiça? Me explica que justiça. Virei. Não, virei, Edu. Virei é outro assunto. O que eu... Eles estão destreinados. Eu nunca vi um mesinho só, vira uma confusão. Eles já perderam a mão. Ah, agora sim. O que ocorre? Pensa no seguinte. Quando foi no fim do ano, tinha um homem batendo numa criança. Eu estava indo almoçar com meus filhos quando me ligou a Xuxa. Você viu a mensagem que eu te mandei? Eu digo, não, eu não tinha visto mensagem nenhuma. Estava uma confusão lá em casa que fazia a dó. O que ocorre? Eu imediatamente, ela disse, eu te mandei um vídeo de um pai batendo no filho. Você há de lembrar, né, que é um sujeito com a cinta, né, batendo numa menina, filha, e ele foi preso. Muito bem. Aí eu disse a elas, poxa, Marcelo, ajuda o menino, não sei o quê. Eu digo, aguenta aí. Eu cheguei no restaurante, dei uns telefonemas, falei com o delegado seccional da região, o delegado e meu amigo Antônio Pereira, e também liguei para o delegado Nico Gonçalves. Só, vou pedir para a Xuxa te ligar, que ela vai te contar um caso, mas corre atrás também. Resumo, eles foram lá e prenderam o sujeito. Pois a justiça brasileira, depois de... Tem a cena aí da história do menino batendo, apanhando, a menina apanhando do pai. Sabe o que aconteceu? Põe, se tem, põe. O que aconteceu aí? Lembra? Que ele pega a cinta e vai fazer, vai acontecer, e ele, quando acaba preso, diz, não, minha mulher estava me traindo. Sabe o que a justiça fez? Adivinha, corta pra mim. Sabe, corta aqui pra mim, meu filho. Sabe o que a justiça fez? Mandou soltar o pai espancador. Esse é o exemplo que a justiça brasileira dá. Eu fico imaginando, né, se tecnicamente está tudo certo. O cara era primário, bons antecedentes, residência fixa. Mas eu queria saber se quem soltou, se fosse filho dele, soltaria. Põe no Cidade. Uma notícia que levou esta mulher ao desespero. Pânico, medo. Você vai fazer o quê?
continuar no mesmo lugar, esperando ele vir me matar? O ex-marido dela está de volta às ruas. David Vargas, de 35 anos, cumpriu 30 dias de prisão depois de agredir a filha de apenas 3 anos de idade. Nesse vídeo, gravado pela própria mãe, David usa um cinto para bater na criança. A menina grita, mas David não para. A menina ainda é puxada pelo braço. Depois de alguns minutos de violência, o pai para com as agressões. Eles pediram prova. Chamava a polícia, eles queriam prova. A prova tá aí agora. Eu vou me esconder aonde? Na casa do juiz que soltou ele? Porque lá eu vou estar segura, e aqui? Essa não teria sido a primeira vez que a filha foi vítima de David, segundo ela. Já tinha agredido de arrancar o cabelinho dela, de dar 2 cabeçadas nela. Ele vivia colocando pressão na menina, da menina simplesmente ter medo dele. Da menina olhar pra cara da minha mãe e falar: vó, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira dessa casa, eu quero morrer. Ela só tem 3 anos pra pedir pra morrer. O repórter Rogério Guimarães acompanhou desde o início o drama dessa família. Tudo aconteceu aqui no quarto da família, onde ficam as camas dos pais de um lado e das crianças de outro. Naquela terça-feira à tarde, o pai estava no banheiro, muito nervoso, e a menininha, com medo dele, se escondeu aqui nesse canto. Esse é o lugar que aparece na gravação. Primeiro ela estava aqui, encolhida, agachada, perto desses cestos de roupa suja, tentando se proteger do pai. Segundo a mãe, a menina foi puxada para esse lado de cá e jogada na cama. Ficou aqui do jeito que está essa boneca. A menininha, ainda com medo, tentou se esconder de novo no canto aqui da cama. Onde está essa peça? Essa peça não estava aqui. Vou tirar para você ver. Aqui nesse canto aqui da cama. Esse rack também não estava aqui. Então, havia um espaço entre a cama e a parede. Bem aqui. E aqui, essa menina apanhou muito do próprio pai. Essas agressões só pararam porque a mãe não suportou mais ver aquela cena e partiu para cima do pai. Mas ela precisava de provas, por isso aguentou aqueles minutos. Depois disso, o pai saiu, foi embora, na moto que usava para trabalhar. E deixou para trás a mulher, os filhos e muita tristeza. A juíza da cidade entendeu que o pai já foi punido pelo exagero. Ele vai responder em liberdade. Para a Rudineia, a liberdade de David significa a prisão dela, uma mulher refém do medo. É desse jeito que eles querem incentivar as mulheres a denunciar esses homens? É desse jeito, colocando todo mundo na rua? Deixando ele solto para depois vir matar a gente, aí eles vão fazer alguma coisa? Adiantou o trabalho da polícia de investigação, de ir atrás, de prender? Adiantou? Não adiantou nada. Pois bem, aí o que acontece? Acontece o seguinte: como pode uma justiça dizer que o pai, que ficou pouco mais de 1 mês na cadeia, já pagou pelo crime? Não, não pagou. E a pergunta é, e a criança? E como, né? Como agora controlar a volta desse homem, né? Desse homem, bota a imagem dele lá na hora com a menina. Como controlar a fúria desse homem, não é? Que vai estar solto e agora com raiva. O que a família vai fazer? Eu volto já já.